Paz do Senhor, meus irmãos, estamos começando mais uma live hoje. Hoje estamos aqui na minha casa, aqui transmitindo na página MRV de Oxford, né? Pedimos que os irmãos compartilhem, estejam conosco aí, amém? Johnny, Deus abençoe, Johnny. Saudade de você, Johnny. Alex, Deus abençoe. Viviane, irmã Fátima Silva, Deus abençoe. Glória a Deus. Que bom que os irmãos estão conosco aí, né? Assistindo, nos auxiliando aí, né? Com as suas opiniões, com seus likes aí. E se você gostar aí, dê um glória a Deus. Aperte aí no coraçãozinho aí, no positivo aí. Dê um like aí dizendo que você está gostando, para que a gente possa continuar aqui adorando o Senhor. Amém? Hoje estamos felizes, mais um dia que o Senhor tem nos concedido, um pouco gripado, porque o tempo está mudando, né? A gente vai sentindo aí a mudança do clima, mas graças a Deus estamos aí firmes para adorar o nome do Senhor, compartilhar. Hoje eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos que se encontra no livro de João. Vamos ler o versículo 4 a seguir, e alguns versículos, e o Senhor vai nos direcionando a falar hoje aqui sobre... Esse texto fala da pescaria que os discípulos fizeram ali. Alguns dizem que a grande pesca, né, a pesca maravilhosa. Hoje eu quero tirar de dentro desse texto aqui, eu quero tirar um tema que fala sobre um novo direcionamento, sobre as ordens de Jesus, e vamos desenvolver esse pensamento hoje, de um novo direcionamento para as nossas vidas. E no decorrer os irmãos vão ver como que Deus faz quando nós obedecemos a voz do Senhor, né? Vamos então... Tem alguns irmãos que estão entrando aí já, mas eu não quero me atrasar, quero ser rápido hoje. Vamos ler o versículo 4 a seguir. João, Evangelho de João, capítulo 21, versículo 4 a seguir. Amém? Diz assim: E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. E disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. E ele lhes disse: Lançai a rede para a banda direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a praia, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. E disse-lhe Jesus: Trazei os peixes que agora apanhaste. E Simão subiu e puxou as redes para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, amado e santo, em nome de Jesus, nós te louvamos, damos graças, Senhor, por mais esse dia que o Senhor tem nos concedido. Pai, por estarmos na tua presença, ó Deus, por podermos partilhar desta palavra, qual palavra que vem nos dar vida, que vem nos dar graça e que vem, Senhor, fortalecer a nossa fé. Que hoje, Senhor, nós possamos ser alimentados pela tua palavra.
Ó Deus, que aqueles que estão ouvindo, aqueles que estão assistindo, ó Deus, que possam receber a mesma palavra e que essa palavra seja vida. Que essa palavra, Senhor, seja fortaleza para as suas almas. Assim, ó Deus, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Mais pessoas entrando ali. Não estou vendo todos os irmãos que estão entrando ali. Está passando um pouco rápido, irmãos. Mas nós vamos meditar na palavra do Senhor. Como eu disse, hoje seria o tema um novo direcionamento. Ou seja, uma nova direção sobre uma nova ordem, sobre uma nova visão. O que eu quero dizer hoje, que possivelmente tem pessoas que estão assistindo, pessoas que ainda vão assistir, que estão precisando de uma nova direção, de um novo direcionamento. Às vezes nós precisamos de algo, às vezes nós precisamos de uma nova direção, às vezes nós precisamos mudar, mas há uma diferença entre nós mudarmos por nós mesmos, pela nossa necessidade, e mudarmos quando o Senhor nos direciona. A mudança ocorre, o sucesso ou o fracasso de um projeto é quando o Senhor está no projeto e quando nós queremos fazer com as nossas próprias vontades. Essa é a grande diferença. Está aí o sucesso ou o fracasso de que nós dependemos daquilo que o Senhor direcione, ou seja, a nossa própria vontade, né? A gente tem um pensamento, tem um ensino, né? Que diz que Deus, ele tem duas vontades, vamos dizer assim, uma diretiva e a outra permissiva. Então, de maneira alguma, isso trata-se do livre-arbítrio. Ou seja, se eu quero fazer, o Senhor, muitas vezes, não é a vontade do Senhor, mas o Senhor permite, ainda que lá na frente ele possa nos acudir, mas ele permite que nós soframos algumas coisas, algumas consequências, para que nós aprendamos que realmente, sem o Senhor, nós não podemos fazer nada. Isso Jesus diz lá no livro de João, capítulo 15, o versículo 5. Jesus diz assim, ó, sem mim nada podeis fazer. O salmista, né, também, em várias situações, ele diz, ora, se não fosse o Senhor que estivesse comigo. Então, temos que reconhecer que para que o nosso projeto, para que o nosso direcionamento, aquilo que nós tomamos na nossa vida, tenha êxito, temos que ter o Senhor conosco. Ou temos que ter a ordenança, a ordem, a autorização de Deus para que nós façamos. Então, quando nós vamos ver essa palavra, ela é muito linda, é a pesca maravilhosa. Eu sei que muitas mensagens nós já ouvimos, muitas mensagens nós já tiramos daqui, e trata-se, sim, do chamado de Pedro, onde Deus, né, após ter chamado Pedro negou, mas aqui Jesus traz Pedro para a razão. Isso é fato. Mas o que eu quero dizer nessa noite, dentro desse contexto, eu quero falar sobre esse novo direcionamento. O que nós precisamos fazer é obedecer à voz do Senhor. Se nós olharmos aqui, Jesus já havia sido crucificado. E a palavra do Senhor diz aqui no versículo 14, que já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Então já era a terceira vez que Jesus tratava com eles, que Jesus trazia eles à razão. Quando nós olhamos o versículo 3, nós vamos ver que Simão Pedro disse assim, ó, eu vou pescar. Ele tomou a decisão de ir pescar. E os outros disse, vamos contigo. E se nós olharmos aqui o versículo 1, ou aliás, o versículo 2, nós vamos ver aqui 7 discípulos que resolveram ir pescar. Ou seja,
eles estavam com Jesus, andavam com Jesus, ouviram os ensinamentos de Jesus, ouviram tudo a respeito de Jesus, mas quando Jesus foi crucificado, eles deixaram, esqueceram as promessas, esqueceram as palavras, esqueceram os ensinamentos de Jesus e decidiram seguir Pedro. Porque Pedro disse, eu vou pescar. E os outros disseram, nós vamos contigo pescar. Então não era talvez a vontade de Deus que eles fossem pescar. Eles teriam que continuar fazendo a obra, propagando aquilo que eles tinham aprendido, mas logo eles voltaram, né? O versículo aqui diz que eles voltaram, subiram no barco, porque eles eram pescadores, e continuaram a sua rotina. Ou seja, eu vejo aqui que quando nós deixamos de acreditar, quando nós deixamos de confiar nas palavras de Jesus, quando nós esquecemos que realmente Jesus, ele morreu, mas ele estava cumprindo tudo o que havia escrito dele, quando nós deixamos de seguir a Jesus, nós tomamos as nossas próprias rotinas. Ou seja, nós vemos pessoas que, quando aceitaram Jesus, deixaram todas as coisas. Alguns deixaram de beber, outros deixaram de roubar, outros deixaram de fazer tantas as coisas. Mas ao momento em que eles deixam Jesus, eles voltam para a sua própria rotina. Outros, por que não dizer? Outros, quando aceitam Jesus, todos os seus projetos, todas as suas decisões é baseada na oração. Primeiro eles oram, primeiro eles questionam com Jesus, vai fazer um projeto, vai fazer algo. Eles primeiro se apresentam ao Senhor para ver se aquilo realmente é a vontade do Senhor. Mas depois, com o tempo, que esquecem e muitos às vezes se confiam em si mesmo, então deixam de confiar no Senhor e faz pelas suas próprias vontades. Ou seja, volta a fazer aquilo que era antes. Esquece que a prosperidade que ele teve, a bênção na sua casa, a bênção na família, a bênção no seu casamento, foi porque Jesus estava no casamento, Jesus estava na empresa, Jesus estava nos negócios, mas de repente eles voltam, esquecem e voltam a se confiar no seu conhecimento, a confiar nos seus amigos, a confiar na sua própria experiência, e exatamente foi o que eles fizeram. Eles voltaram a pescar, ou seja, eles voltaram a fazer aquilo que eles faziam antes com perfeição. Eles eram profissionais naquilo. Esqueceram, né, que após Jesus ter chamado eles, né, porque foi ali no mesmo lugar onde eles encontraram Jesus na praia, que Jesus chamou eles antes. Jesus tirou eles e disseram, vocês vão ser pescadores de homem. Mas eles esqueceram essa palavra e voltaram para seguir as suas vontades, achando que eles iam ter sucesso, porque eles sabiam pescar, eles tinham seus próprios barcos, eles tinham suas próprias redes, eles sabiam até o vento, qual era a maré, qual era o tempo, aonde estavam os cardumes, eles sabiam tudo, eles achavam que eles poderiam voltar e ter sucesso naquilo que eles faziam anteriormente. Só que eles se esqueceram que eles deixaram Jesus, eles correram daquilo que Jesus havia proposto para ele. E aí é que nós, às vezes, nós esquecemos que quando nós somos chamados, quando nós somos tirados, né, como eles foram tirados da sua pescaria e voltaram, andaram com Jesus, mas quando Jesus foi crucificado, eles voltaram para as suas pescarias de novo, eles voltaram para aquilo que eles eram antes. E esse é o fato. Nós muitas vezes voltarmos para aquilo que nós éramos antes, achando que vamos ter
o mesmo sucesso, vamos ter a mesma habilidade. Ou seja, quando nós vemos aqui o versículo 3, diz que eles subiram logo para o barco e naquela noite nada apanharam. Ou seja, eles saíram da presença do Senhor e lá vai cumprir o versículo de João capítulo 15, que Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Ou seja, eles deixaram Jesus, naquela noite eles acharam que Jesus tinha sido morto, estava sepultado e acabou. Então eles agora precisavam tomar as suas decisões, tomar de novo os seus trabalhos, tomar de novo a sua vida. Esqueceram da palavra de Jesus, que Jesus disse que ao terceiro dia ele haveria de ressuscitar, ele haveria de voltar. Então eles esqueceram isso. E muitas vezes nas nossas vidas nós fazemos isso. Quando as coisas ficam difíceis, quando as coisas ficam um pouco apertadas, nós esquecemos que Jesus disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Ele não nos abandona, jamais. Então, o que aconteceu? Naquela noite, eles pescaram, né? A noite inteira, mas não apanharam nada. Mas, sendo amanhã, essa manhã é a manhã do domingo, aonde Jesus havia ressuscitado, aonde Jesus havia saído do túmulo e agora Jesus estava com eles. Foi após essa manhã, foi após a ressurreição. Jesus já tinha aparecido lá a Maria Madalena, Jesus já tinha aparecido aos próprios discípulos, entrando pela parede sem precisar de porta, apresentando as mãos furadas para Tomé. Né? Primeiro Tomé não estava, depois Tomé veio, ele apareceu novamente, e agora ele aparece. Então, isso tudo aconteceu após Jesus ter ressuscitado. E quando Jesus, então, aparece na praia, aí agora que começa algo interessante, porque eles não conheceram que era Jesus. Por quê? Porque assim como naquele dia em que eles estavam no barco e surgiu uma grande tempestade e Jesus andou por cima das águas, eles jamais pensariam que o Jesus que eles deixaram lá na praia, e Jesus disse, olha, vocês entram no barco e atravessam porque eu vou ficar aqui para orar. E Jesus subiu no monte para orar e naquela tormenta que ele estava ali, jamais eles pensariam que Jesus poderia estar andando sobre as águas naquela noite. E o que eles pensaram? Que era um fantasma. Da mesma forma, aqui, o que eles pensaram? Não pode ser Jesus. Jesus, ele não pode ser. Mas Jesus estava ali. E a pergunta de Jesus para eles, olha só, filhos, tem de alguma coisa de comer? E eles responderam, não. Eu vejo aqui que aquele tempo que eles pescaram foi um tempo que eles pescaram com as suas próprias habilidades, com seu próprio conhecimento. E Jesus, quando perguntou, eles disse, não temos nada. Nós não temos nada para oferecer. Então, o que eu vejo aqui, irmãos, é que muitas vezes nós lançamos as nossas redes. Nós lançamos as nossas redes todos os dias. Quando nós saímos para trabalhar, quando nós fomos fazer um negócio, tudo isso é nós lançando a rede. É o nosso trabalho. Eles ali, era o trabalho deles pescarem. Mas, muitas vezes, se Jesus chegar para nós e perguntar, vocês têm alguma coisa para mim? Aqui Jesus queria saber se ele tinha alguma coisa para ele, para comer. E eles disseram, não, nós não temos, porque nós não conseguimos nada. E às vezes, o que nós lançamos as nossas redes, o que nós corremos atrás, é coisas para nós, coisas pessoais. E Jesus, ele pergunta, o que você tem para mim? Você trabalhou, você esforçou, mas o que você tem para mim? Então, eles não pegaram nada, eles disseram, nós não temos nada.
O que eu olho aqui é que aquela noite, para eles, representa um tempo, representa um período de tempo. Eles poderiam ter, sim, pescado, ter feito alguma coisa, mas o Senhor não permitiu, para que eles entendessem que sem Ele, nada poderia fazer. E às vezes é assim na nossa vida. Às vezes na nossa vida nós estudamos, nós corremos, nós lutamos, mas se nós não lutarmos, sabendo que nós temos que ter alguma coisa, para quando Jesus perguntar, você tem alguma coisa para mim? Você diz, sim, eu tenho. O que eu tenho para Jesus? O meu carro? Não, Jesus não quer o seu carro. A sua casa, Jesus não quer a sua casa. Você precisa ter adoração, você precisa ter gratidão, você precisa ter algo que espiritual para você entregar ao Senhor. Então aquele tempo que eles passaram ali foi um tempo que eles não pensaram. Tanto é que eles não conheceram Jesus. Ele estava tão fora do pensamento, ele estava tão nas suas próprias razões que nem conheceram Jesus. E muitas vezes nós somos assim, nós estamos nas nossas vidas, nós estamos correndo, mas quando Jesus se apresenta pedindo algo de nós, nós nem conhecemos quem é Jesus. Nós estamos tão distante que nós muitas vezes não conhecemos. Mas aí o que eu vejo é que naquela noite eles estavam tão cansados, eles estavam tão frustrados. Uma noite, pescadores experientes, eram as mesmas redes que eles pescavam antes, eram os mesmos barcos que eles pescavam antes, era o mesmo lago que eles pescavam antes. Tudo era a mesma coisa, mas não pegaram nada. Por quê? Porque tinham deixado Jesus. Porque não estavam pensando, nem conheceram Jesus quando Jesus se aproximou. Então, o que sobrou para eles naquele dia, naquela manhã, era canseira, era frustração, era cansaço, era desânimo, desesperança. E talvez nas nossas vidas, você tenha passado um tempo assim. Essa noite que eles passaram aqui sem Jesus, talvez para você representa anos que você tem esquecido Jesus, que você não tem acreditado na palavra de Jesus. E hoje você se encontra, terminou o tempo, e você não apanhou nada para Jesus. Você não tem nada, a sua vida é vazia. A vida é espiritual. Jesus queria saber como que estava o coração deles, como que estava a alma deles, e a alma deles estava vazia. A alma estava cansada, o espírito abatido. Cansaço físico, porque o cansaço da alma, o cansaço do espírito também debilita o corpo físico e até atrai doenças. Então eles estavam totalmente abatidos. Eles perderam a capacidade de enfrentar. Existe uma frase que diz assim, ó, a capacidade de enfrentar o fracasso é a capacidade de obter o sucesso. Ou seja, a mesma força que você tem para combater o fracasso, ela te dá força para obter o sucesso. Ou seja, se você ficar parado, se você ficar desanimado, se você ficar prostrado, nada vai surgir na sua vida, nada vai se recuperar. Por isso, quando você estiver cansado, quando você estiver desanimado, busque uma força, e a força vem do Senhor. Então, naquele meio em que eles estavam tão abatidos, estavam tão fracassados, eles, de repente, Jesus aparece na praia. E aí é uma coisa maravilhosa. Quando Jesus aparece, e Jesus diz para eles, agora, vocês não pegaram nada, vocês estão cansados, mas eu dou mais uma força. Eu sou essa força que você precisa para vencer. A minha palavra, ela te dá vitória. A minha palavra, ela te faz crescer. A minha palavra te faz ter sucesso. E Jesus então diz assim,
lançai a rede para a banda direita do barco. E tem uma vírgula aí, diz assim, e achareis. É interessante que Jesus quis dizer assim, ó, lança a rede para o lado direito do barco. Se vocês fizerem isso, vocês vão achar. Então aqui é o tema da mensagem, um novo direcionamento. É interessante, irmãos, porque se vocês olharem vai dizer lá embaixo, no versículo, cadê aqui? No versículo 8 vai dizer que eles não estavam distante da terra 200 côvados, ou seja, 100 côvados é mais ou menos 45 metros. Eles estavam mais ou menos a uns 100 metros da margem do rio, do lago. Sendo que o lago tem aproximadamente, aonde eles estavam, deve ter mais de 10 quilômetros de largura. E a posição onde eles estavam, o lago de Genezaré, ou de Tiberíades, como dizem, ele é um lago que ele tem, na parte mais larga, tem 16 a 17 quilômetros de largura por, parece que 60 de comprimento, se eu não me engano, ou 22, uma coisa assim. Então o que acontece? Eles estavam bem na beiradinha do lago. Se você olhar, aqui ele estava 100 metros longe da praia. E Jesus diz para eles assim, lança do lado direito. Ou seja, eles não estavam no meio do barco. Eles não estavam no lugar onde provavelmente haveria esses peixes. Certamente eles já tinham pescado a noite inteira, eles foram para baixo, eles foram para cima. Eu, por exemplo, quando eu vou pescar, irmãos, os meus irmãos iam pescar comigo, e eu começava a pescar ali, colocava a varinha ali, já não dava, colocava para o outro lado, já ia para baixo, e voltava, eles estavam no mesmo lugar, e eu sabia onde que tinha pé de laranja, eu sabia onde que tinha todas as coisas, no rio, cachoeira, eu sabia tudo, porque eu não tinha paciência. Então eu imagino que eles também procuraram todos os lugares onde poderiam estar esses peixes. Mas eles não acharam, não tinha esses peixes. Mas agora Jesus disse para ele assim, ó, lança a rede aí perto. Eles já estavam voltando do mar, eles estavam voltando da pescaria. Mas Jesus disse assim, lança aí perto onde vocês estão mesmo. E esse novo direcionamento, esta palavra de Jesus, eles disseram assim, olha, quem sabe eles poderiam dizer assim, nós já pescamos a noite inteira. Nós sabemos, só tem uma coisa, sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. E essa é a diferença. Essa é o novo direcionamento. Quando nós lançamos, né, as nossas ansiedades, quando nós lançamos as nossas redes, os nossos projetos, quando nós colocamos o nosso casamento, quando nós colocamos a nossa família, quando nós colocamos todas as nossas ansiedades no Senhor, aí ele diz assim, e achareis. Qual que era o objetivo deles naquele dia? Era peixes. Eles estavam no lago e eles estavam procurando peixes. Mas nessa noite, eu digo para você, qual é o seu objetivo? O seu objetivo hoje, às vezes você já correu o mar inteiro, você já procurou em todos os lugares que possivelmente você iria encontrar, mas você ainda não encontrou. Mas hoje o Senhor te diz, é perto, é aonde você está, está ao alcance das suas mãos, e está ao seu alcance, é só você lançar sobre a direção da palavra de Deus. Se você olhar aqui, era o mesmo barco, eles nem tinham trocado de barco, eles estavam voltando, era o mesmo barco, eram as mesmas redes, era o mesmo lago, só tinha uma coisa diferente agora. Sobre a direção, um novo direcionamento, uma nova ordem, uma nova palavra. E Jesus disse assim, lançai a rede e vocês vão achar os peixes. Os peixes estão aí, eu estou vendo os peixes.
Jesus, nessa noite, ele está dizendo para nós, eu estou vendo a tua bênção. Você é que não está vendo. Muitas vezes você já está voltando da sua pescaria. Você já está desistindo. Às vezes, você procurou um trabalho em tantos lugares, longe da sua casa, longe de outra cidade e tal, mas às vezes o trabalho está aí perto. E Jesus diz assim, só que você ainda não pediu para mim. Você pediu para o seu amigo, você pediu para tantas pessoas, mas você não ouviu ainda a minha voz, você não pediu para mim. Mas nessa noite o Senhor diz, olha aí do teu lado, os peixes estão aí, a sua bênção está aí. Tudo que você precisa está ali. Coloque na presença do Senhor e você vai ver, ouça a voz do Senhor e você vai ver que a sua bênção está bem perto. E o que acontece? Quando eles lançaram a rede, a Bíblia diz que eles encheram, as redes ficaram cheias de peixes. Veja só, sobre a palavra, eles lançaram a rede outra vez. Aí está a diferença. Muitas vezes nós não queremos voltar ao mesmo lugar. Muitas vezes nós não queremos fazer de novo. Não, mas o Senhor era o mesmo barco, o mesmo rio, a mesma rede, mas os peixes estavam ali. Então, sobre a direção do Senhor, sobre a vontade permissiva, ou seja, diretiva dele, lance as redes. Ouça a voz do Senhor falar contigo e você vai ter vitória, você vai ter sucesso. Não ouça o seu próprio coração. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Muitas vezes nós ouvimos o que o nosso coração deseja. Muitas vezes nós ouvimos a voz do nosso coração, mas não é a vontade de Deus. Mas quando nós olhamos, quando nós aceitamos a vontade de Deus, e ele diz, lança a rede e vocês vão achar. Você vai achar, achareis. E quando nós lançamos a rede, às vezes num lugar improvável, às vezes num lugar aonde todos passaram, aonde todos já trabalharam, aonde todos fizeram tudo e não conseguiram, você vai fazendo as mesmas coisas, fazendo o mesmo tempo de hora, fazendo o mesmo tempo de trabalho, a mesma coisa, e você prospera. Por quê? Foi uma direção de Deus e você ouviu a voz do Senhor. Então essa é a diferença, é nós acreditarmos, ouvirmos a voz do Senhor e crer. Ouvir e crer, essa é a vontade, essa é a diferença daqueles que têm sucesso, porque precisam ouvir a voz do Senhor, necessitam. Então, se nós olharmos, muitas vezes nós precisamos acreditar na palavra do Senhor. Muitas vezes nós estamos frustrados, muitas vezes nós estamos sem força, muitas vezes nós estamos já desacreditando das coisas, mas o Senhor sempre tem uma palavra. Quando ele olha que nós já estamos voltando, ele viu que eles já estavam perto da praia, eles estavam saindo, e Jesus fala assim, lança aí, dá a última tarrafada aí. Quem sabe nessa noite, Deus está falando com alguém, está pedindo para você, lança mais uma vez, acredita mais uma vez, não desista ainda, Deus pode mudar essa situação. Olha só o que a Bíblia diz. Se eles pescaram a noite inteira, se eles sabiam aonde, sabia as marés, sabia tudo como que era, não pegaram. Mas olha o que a Bíblia diz. No versículo 8. Diz que eles levando as redes cheias de peixe. Eles pegaram tantos peixes. A Bíblia diz que foram 153 grandes peixes. Os historiadores dizem, há muitas linhas de pensamento sobre esses 153 peixes, mas a mais aceitável é que esses 153 peixes eram as espécies de peixe que eles haviam catalogados, vamos dizer assim, na época.
poderia ter mais peixe, mas ali eles conheciam naquele lago só essa quantidade, essas espécies, 153 espécies de peixe. Os irmãos que são pescador, os irmãos, tudo é peixe, mas existe a tainha, a traíra, o bagre, a tilápia, então, ou seja, existia 153 espécies, mas ali diz que eram grandes peixes. Ou seja, eu quero dizer para você que esses 153 peixes significa a totalidade dos peixes que existiam ali. Ou seja, quando você lançar a sua rede sobre as ordens de Jesus, quando você lançar a rede sobre a palavra de Jesus, você pode alcançar todas as bênçãos que estão escondidas. Eles não sabiam que os peixes estavam ali na beiradinha, mas o Senhor ordenou que os peixes estivessem ali, ou seja, era todos os peixes. E a Bíblia diz que Jesus já ganhou todas as coisas para nós. Você não ficou nenhuma espécie de peixe fora, todos vieram para a rede deles. Quando eles fizeram segundo a vontade de Deus, segundo as palavras de Jesus, e não pelas suas próprias vontades, pelos seus próprios conhecimentos. Então, nessa noite, a mensagem de Deus para a sua vida é essa: siga o direcionamento de Deus e todas as bênçãos virão para a sua casa, todas as bênçãos virão para a sua família, não ficou nada fora. Você pode, em uma só, a última tarrafada, vamos dizer assim, a última que lançaram a rede, você pode já estar voltando, você está desanimado, mas eu te mando uma palavra de Deus: lança a rede pela última vez sob a palavra de Deus, sobre as ordens de Jesus, e você vai ver, nada vai faltar na sua mesa, nada vai faltar na sua casa, nada vai faltar no seu casamento, no seu relacionamento. Deixa Deus ser o centro das coisas e você vai ver. Eles tiraram todos os peixes, de todas as espécies estavam ali, porque é milagre. Milagre não se explica, se vive. Você quer viver o milagre de Deus? Lance as redes sob a direção de Deus. Não pensa que você tem um bom emprego pelo seu conhecimento, não pensa que você tem alguma coisa porque você pode. Não, tudo é na vontade de Deus. A gente não entende os mistérios de Deus, mas o Senhor, Ele sabe, Ele conhece. Então, nessa noite, você tem a possibilidade de conquistar tudo, total, quando Deus for o centro na sua vida. Quando você ouvir a voz do Senhor e sobre a sua palavra você fazer. Às vezes é difícil, pois eles já estavam cansados, desanimados, mas na última eles pegaram todas as espécies. E eles então arrastaram para as praias. Aqui existe uma coisa muito interessante também. Porque, às vezes, nós achamos que esses peixes aqui, como eu disse, significa que eles trabalharam, eles conseguiram tudo que tinha no lago. Ou seja, era bênção, tinha no lago. Então, às vezes, nós achamos que com a nossa bênção, com aquilo que nós ganhamos, tá, beleza, foi Deus que nos deu. Não resta dúvida. Foi o Senhor que abençoou, foi o Senhor que enviou os peixes ali para que eles pegassem, foi sobre a ordem. E eles, então, como que eu posso falar? Focaram naqueles peixes e trouxeram ali e tal, e peixe. Só que tem uma coisa: quando eles chegaram na praia, o Senhor já tinha algo preparado para eles. O Senhor tinha ali brasas, e na brasa, peixe e pão. Eu quero dizer para você que todas essas bênçãos são maravilhosas, são bênçãos, realmente os peixes foram bênçãos. Mas o Senhor tem algo especial para você. O Senhor, Ele já tinha preparado pão,
e peixe quentinho para que eles pudessem comer. Ou seja, todas essas bênçãos materiais o Senhor, Ele dá. Mas o Senhor tem algo especial. O Senhor tem uma salvação para nossas vidas. Esse peixe, pão assado na brasa, significa que Ele tem algo preparado para nós. Nós podemos trabalhar, nós vamos ter vitória, nós vamos conquistar todos os peixes que tem no mar. Nós vamos ser prósperos, nós vamos ser bem-sucedidos. Mas acima de tudo, o Senhor ainda tem coisas melhores para nós. O Senhor já tem preparado para nós peixe e pão quentinho para nós nos alimentarmos. Não esqueça disso. É para isso que Jesus morreu. Então, essa noite, eu quero que você entenda isso. Sobre a palavra de Jesus, sobre a obediência de Jesus, nós vamos ser felizes. Nós vamos tirar do mar, vamos dizer assim, do mar da Galileia, do mar de Tiberíades, todo o nosso sustento. Nós vamos ser prósperos. Tudo que está sobre a terra, tudo que se move, o Senhor nos deu. Tudo nós podemos ter bens, nós podemos ter, sim, nós podemos ser ricos, não é mal nós sermos ricos, desde que seja conquistado pela palavra de Deus. Mas acima de tudo, não se esqueça que o Senhor tem algo melhor para nós preparado. Aonde Jesus estava, Ele tinha peixe e pão, peixinho assado para nós já pronto. Então o Senhor, Ele tem preparado, e por isso Ele disse lá em João, para nós não turbar o nosso coração. Ele foi nos preparar lugar. Ele já está preparado para que onde Ele esteja, nós também estejamos com Ele. Então Ele tem um lugar melhor do que esse mundo. Você pode lutar, você pode conquistar, você pode sim. Debaixo da sua palavra, Ele não quer que nós ficamos. Ele diz na sua palavra, batei e abrir-se-vos-á, pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis. Mas tem algo especial. Lá no céu, Ele tem algo especial. Eu quero dizer que aonde Ele está, Ele já tem preparado peixe e pão para matar a nossa fome espiritual, a nossa sede, o nosso cansaço. Ele vai tirar. Então, nessa noite, fique com essa palavra. Receba um novo direcionamento de Deus para a sua vida. Esqueça as coisas que têm passado, esqueça os cansaços. Deus tem algo novo para a sua vida. Obedeça a sua palavra. Não se espere na sua própria vontade, no seu próprio conhecimento, como foi os discípulos, porque eles sabiam pescar, eles sabiam onde estavam os peixes. Mas Jesus direcionou, e todas as bênçãos. Imagine que os peixes significam todas as bênçãos. Em uma única oportunidade, eles não perderam essa oportunidade e eles conseguiram. Então, nessa noite, você pode obter a bênção do Senhor na sua totalidade, quando você obedecer à voz do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que você possa contar como eles contaram 153 peixes, todas as bênçãos, que você possa contar todas as bênçãos na sua vida. E quando isso acontecer, eu quero fazer um desafio para você, né? Lance a rede segundo a vontade do Senhor. E quando você obter o sucesso, conte o que o Senhor fez na sua vida, para que outros possam acreditar, para que outros possam também confiar no Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Vamos estar orando. Não sei se tem algum pedido de oração. Não? Não temos, mas nós vamos estar orando pelos irmãos, os cadernos, que nós já temos 400 e poucos nomes ali. Oi? A Amanda está falando ali. Tem quase 500 pedidos de orações ali. E você continue pedindo, continue orando. O Senhor vai continuar nos abençoando. Tenha uma nova direção, né? Deus hoje, Ele está falando sobre um novo direcionamento. Às vezes até aqui, você pelo seu conhecimento, você tem lutado, você tem batido, mas as coisas ainda não têm acontecido na sua vida. Hoje é dia de você ouvir a voz do Senhor e lançar. Muitas vezes já estamos desanimados, já estamos cansados, frustrados,
mas ainda há uma esperança. A última palavra é do Senhor. E a palavra do Senhor nesta noite é: lance a rede. Mesmo que seja no lugar impróprio, onde muitas vezes você já lançou a rede, mas era pelo seu conhecimento. Lance agora sobre a direção de Deus. Amém? Vamos orar? Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Deus, amado e santo, em nome de Jesus, o teu Filho, nós queremos te louvar, engrandecer o teu nome por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos dado graça. Pedimos que o Senhor continue com as tuas mãos estendidas sobre as nossas vidas. Ó Deus, que o Senhor venha curar as nossas enfermidades, que o Senhor venha resolver, Senhor, os problemas, Pai, que nós estamos enfrentando dia a dia. Muitas vezes, ó Deus, nós estamos querendo fazer com as nossas forças. Muitas vezes nós queremos agir, Senhor, com o nosso impulso, com o nosso braço forte. Mas nesta noite, Pai, nós nos rendemos a Ti. Assim, Senhor, como aqueles discípulos, quando perguntassem o que tens para comer, o que tens para mim comer, o que tens para mim, Senhor, muitas vezes nós não temos nada. Muitas vezes o que nós temos é um coração rancoroso, uma alma cansada, um corpo abatido, Senhor, de tanto trabalhar pelas nossas próprias vontades. Senhor, muitas vezes nós temos, Senhor, é uma alma frita, Senhor. Mas nesta noite, Senhor, nós colocamos diante de Ti, ó Deus, e sobre a Tua palavra, Senhor, nós queremos um novo direcionamento. Sobre a Tua palavra, Senhor, nós lançaremos a rede. Senhor, que amanhã seja um novo dia. Pai, que o Senhor nos oriente. Ó Deus, que o Senhor nos guarde, que o Senhor... Esperamos, ó Deus, que o Senhor tenha algo novo para as nossas vidas. E acima de tudo, Pai, não vamos esquecer que o Senhor tem o pão, o Senhor tem o peixe assado, Senhor, que significa aquilo que já está pronto, ou seja, a salvação, Senhor, a vida eterna que o Senhor tem guardado em Ti, Senhor, para nós. Ó, Senhor, que nesta noite, Pai, nós possamos entender isso. Eu peço também que o Senhor abençoe, Senhor, os pedidos de oração que estão neste caderno. Ó Deus, cada um que está ali sabe, reconhece que Tu és o Senhor, que Tu és aquele que pode curar, aquele que pode libertar, Tu és aquele que pode resolver os problemas, ó Pai. E nesta noite nós entregamos a Ti. Ó Deus, eu quero pedir que o Senhor abençoe, Senhor, cada um que entrou, Senhor, nesta live. Cada um, Senhor, que vai compartilhar esta live. Ó Deus, também no nosso canal do YouTube, Pai. Aqueles que têm assistido, que têm buscado ali, Senhor, uma palavra e certamente tem encontrado, Senhor, o conforto para a sua alma cansada. Que o Senhor, multiplique, Senhor, esta palavra. Que o Senhor renove vidas, Pai, através desta palavra. Que o Senhor dê novo direcionamento, Senhor, para vidas que estão cansadas, abatidas, ó Pai, nesse tempo. Deus, renova, Senhor, as nossas vidas, Pai. É o que eu te peço e agradeço por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, o Teu Filho amado, que vive, que reina para todo sempre. Aleluias. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Amém, irmãos? Faça assim com a sua mão, aonde você está. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos. Todos digam amém. Deus abençoe. Agradecemos, irmãos, que estiveram conosco. Não pude ver todos os nomes aqui, mas vi muitas pessoas aqui compartilhando, dando seu like, né? Que Deus abençoe e que dia após dia nós possamos estar na direção do Senhor, pois certamente Ele nos encaminhará, nos direcionar para alcançarmos todas as bênçãos que Ele prometeu na sua palavra. Amém? Que Deus abençoe no nome de Jesus. Amém.